Era uma vez uma casinha enfeitada de cupim, pim, pim, saiu de lá, lagartixa, chá, olhou pra mim e fez assim. Gente, nossa aula agora vai ser de redação. Tia está fazendo com vocês uma revisão sobre os assuntos estudados, certo? Então, essa semana vamos ter uma revisão falando sobre alguns assuntos que vocês já estudaram, para relembrar. Lembrando para vocês que essas atividades vão estar lá no formulário, na plataforma, vocês prestem atenção, responda direitinho, me envie, que eu vou corrigir, para a gente ter a nossa nota, certo? Faça as atividades direitinho. Então, tia vai relembrar para vocês um pouco sobre fábulas, lendas, receita e também sobre narrador, observador e não observador, certo? O que é a fábula? É uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam características humanas. Eles parecem com pessoas. Eles dão exemplo, tipo um sinal de vida, um exemplo de vida, né? São personagens que têm características humanas, tais como a fala e o costume. Essas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. O que foi que tia falou? Tem uma lição no final, um ensinamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Então, isso é um instrumento, um ensinamento moral de caráter que instrui as pessoas, né? Dizendo determinadas coisas que as pessoas devem seguir. Bons ensinamentos, viu? No Brasil, o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato, autor das fábulas A Coruja e a Águia, O Cavalo e o Burro, entre outras. Então foi Monteiro Lobato que ele escreveu muitas histórias para as crianças, para adultos também. Então ele gosta de contar muitas fábulas, muitas histórias de bichos, de animais. E no final ele faz os ensinamentos, certo? O ensinamento que a gente pode levar para a vida toda. Até aí vocês entenderam? Pronto, e agora vai dar uma passadinha rápida para falar sobre o que é lendas. É uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos e que vão se modificando através do imaginário popular. Então, o que são lendas? São acontecimentos, algumas pessoas, são acontecimentos misteriosos, que as pessoas misturam com fatos reais, ou seja, que as pessoas criam. Geralmente as lendas, elas não existem. Tia Jacona falou para vocês na aula anterior, quando a gente falou sobre lendas, que tem a lenda de Mani, que Tia falou sobre a mandioca, a lenda do lobisomem, né? E uma mãe que tem 7 filhas, depois tem 6 filhas, depois tem o filho, o 7º, sendo um homem, ele vira lobisomem. Então, isso são coisas fantasiosas, que são coisas imaginárias. Só que passa de uma pessoa para outra, assim, tipo, veio do avô, veio do bisavô, veio do tataravô, aí passou para a mãe, aí a mãe já passa para a gente, aí a gente já passa para os filhos da gente. Então são coisas imaginárias, são histórias imaginárias, fictícias, né? Lendas não é nada certo, viu? Né? Um fato que se passou são coisas imaginárias. Aí depois tia falou também sobre receita, que a receita ela tem título, que é a primeira parte, ingredientes, que é a segunda parte, e o modo de fazer, que é a terceira parte. Aí explicou como se deve fazer. Não foi isso?
Aí vem os ingredientes, o título. Vamos dizer que você vai fazer um bolo de macaxeira. Aí os ingredientes, você vai precisar de quê? Com certeza de macaxeira, leite, né? Manteiga. Isso são os ingredientes. Aí vem o modo de fazer. Rale a macaxeira, bata no liquidificador, misture os ovos, faça isso e faça aquilo e coloque para assar. Então isso aí quer dizer o modo de você fazer. Então são 3 etapas. Também tia falou sobre personagem. Em qualquer história há sempre um narrador. 2 tipos de narradores. O personagem, que ele aparece dentro da história. Por exemplo, eu fui ao cinema e assisti um vídeo, um filme que eu gostei muito. Então eu sou personagem. Eu sou a primeira pessoa e participo da história. Mas se eu for um narrador observador, eu não participo da história. Eu posso dizer assim, olha. Maria foi ao cinema, então eu estou narrando a história de Maria. Maria foi ao cinema e viu um filme muito bonito, ela gostou, levou o primo dela, então eu estou narrando a história de outra pessoa, certo? Então tem dois tipos de narradores. O narrador personagem e o narrador observador, né? Que ele conta a história. Agora a tia vai passar para vocês a atividade da próxima semana e depois eu vou corrigir a atividade da semana passada. Então a atividade da próxima semana tem assim: marque VUF para as afirmativas abaixo. Fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam característica humana. Verdadeiro ou falso? Então, essa atividade está no formulário, viu? É dessa semana. Eu vou corrigir da semana passada. Fábula é um texto que informa sobre os acontecimentos do mundo. Verdadeiro ou falso? Vocês vão voltar em um vídeo que tia acabou de explicar e vão dizer. No Brasil, o mais conhecido dos fabulistas foi Monteiro Lobato. Verdadeiro ou falso? Marque sim ou não para as perguntas abaixo. Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas? Não, sim. Vocês vão ver de acordo com a resposta, com o que tia explicou. Lenda é um fato imaginário? Não ou sim? Lendas são acontecimentos que transmitem notícias jornalísticas ao público? Não ou sim? Escreva quais são as partes de uma receita. A tia falou lá. É essa, essa e essa. Volte o vídeo. Aí vocês vão verem. Viu? Em uma receita, tem palavras de ação. Marque corretamente em que lugar ela aparece. Ela aparece no final da frase, no meio da frase ou no começo da frase. Uma palavra de ação é aquela que tem marque, junte, veja lá. Quinta questão. As frases no modo de fazer comunicam uma ordem, uma informação ou um pedido. Vocês acham que é o quê? As frases no modo de fazer comunicam uma ordem, por exemplo, no modo de fazer da receita, misture a manteiga com o leite, coloque para assar. Essa maneira de falar, ela quer dizer uma ordem, uma informação ou um pedido. Complete as lacunas abaixo, sexta questão. Com os tipos de narrador, observador, personagem. Narrador, aí tracinho, é aquele que participa da história. Aí vocês vão dizer, viu? Se é um narrador, observador ou é um personagem. Aí na letra B, narrador, tracinho,
é aquele que não participa da história. Aí vocês vão colocar, é um narrador, observador ou personagem. Pronto. Essa é a atividade desta semana. Vocês prestem atenção, faça direitinho. Agora a tia vai corrigir a da semana passada. A da semana passada foi assim. Marque o item sobre o que é uma manchete. Aí vocês colocaram que a manchete é um título de uma notícia, não foi isso? Tá certo? A letra D. A manchete é o título de uma notícia. Muito bem. Segunda questão. O objetivo de uma manchete é atrair o leitor para ler o texto e chamar sua atenção para a notícia. Certo? Terceira questão. Marque o item que se refere ao conceito de um anúncio. É a letra A. É uma mensagem que tem como finalidade explicar um produto, seus benefícios e utilidade. Aí a terceira questão. A quarta questão, né? Quarta questão. Os anúncios que não têm finalidade comercial têm um objetivo. Marque corretamente esse objetivo. Vocês marcaram a letra B? Muito bem. A letra B. Informar e ensinar sobre questões que contribuem para a melhoria de um público. A resposta certa. Letra B. Quinta questão. Marque o item correto. Um anúncio sobre casamento deverá ser... A letra A é a resposta, viu? Deverá ser restrito para um pequeno grupo de pessoas e amigos. Certo? Gente, então tia explicou o assunto para vocês, que foi um assunto revisão. Ajudou vocês na explicação da atividade desta semana e corrigiu da semana passada. Qualquer coisa vocês voltem o vídeo, prestem atenção na explicação e até a próxima aula, certo? Beijos!